Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar mais uma semana de estudos preparatório para a nossa EBD. Nesse primeiro trimestre de 2026, nós estamos estudando sobre a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas, tá? Nós já tivemos, meus queridos irmãos, quatro lições, tá? O tempo corre. Na primeira lição, nós tivemos uma introdução sobre o tema da Trindade, e nas três lições seguintes, nós tivemos o primeiro bloco sobre as pessoas da Trindade, que estudou sobre a pessoa do Deus Pai. E agora, neste próximo domingo, iremos iniciar o estudo sobre a pessoa do Deus Filho, o que na teologia sistemática nós conhecemos como cristologia, a doutrina de Cristo. Então, nós vamos estudar o Deus Filho, o Verbo, o Deus Filho como Verbo do Filho de Deus. Então, amados irmãos, nessas próximas três lições, nós estaremos estudando Cristologia. E eu quero trazer para vocês, nesta tarde, a nossa leitura diária desta segunda-feira, que traz o título A Concepção Virginal e a Ação da Trindade. O texto base é Lucas, capítulo 1, versículo 35, que nos diz: E, respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, nesta singela leitura nós temos um dos princípios mais importantes da cristologia, que é o nascimento virginal de Jesus Cristo. Este nascimento, ele é importantíssimo para os fundamentos da nossa fé, haja vista que por meio dele nós compreendemos que o Cristo, o Filho de Deus, ele nasceu de forma sobrenatural, fugindo à ordem comum de que uma criança é gerada pela união de um homem e de uma mulher para gerar uma vida. O Filho de Deus foi gerado com a participação de Maria, mas sob a ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Então, veja, amados irmãos, que o nascimento de Jesus é um dos pilares da fé cristã. No século XIX, quando nós tivemos aí os ataques da teologia liberal, surgiu um movimento conhecido como os fundamentalistas. Esse movimento apresentava alguns pontos que, segundo eles, eram fundamentais para todos aqueles que se professavam cristãos. Daí o nome fundamentalista, fundamento. E dentre esse fundamento estava justamente o quê? O nascimento virginal de Jesus, a Santíssima Trindade, a morte e a ressurreição de Cristo, ou seja, a pessoalidade do Espírito Santo. Qualquer pessoa que se professasse cristão em qualquer face da terra deveria defender e crer nesses pressupostos. E o nascimento virginal de Jesus, de forma sobrenatural, ele evidencia para nós que Jesus, o Cristo, é de fato o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, conforme está registrado em João, capítulo 1, no versículo 1, quando fala no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E continuando o mesmo evangelista, diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua semelhança como a semelhança do unigênito Filho de Deus. Então, Jesus Cristo, ele não era e não foi simplesmente um personagem histórico relevante, um diplomata, um político, um profeta, um líder espiritual, um grande mestre judaico. Não. Jesus Cristo, ele é filho de Deus. Ele é o Emmanuel, conforme registra o evangelista Mateus, o Deus conosco.
Deus se fez homem, Deus se fez presente entre nós para nos resgatar do lamaçal do pecado. E a forma como isso se deu foi justamente ele tornando-se homem semelhante a nós. E o apóstolo Paulo, de uma forma poética, ele vai dizer que o próprio Deus, ele se humilhou, ele se rebaixou, ele se reduziu à forma humana, para que ele pudesse experimentar as nossas dores, os nossos dilemas, os nossos sofrimentos, a nossa luta, mas com uma grande diferença, sem pecado. Justamente por quê? Porque o Cristo, ele não herdou, ele não teve essa natureza pecaminosa justamente por seu nascimento sobrenatural. E aí, como diz o evangelista Lucas, o que havia de nascer de Maria é santo, tá? Então, o nascimento virginal de Jesus Cristo é uma doutrina cara, preciosa, não só para o catolicismo romano, mas para o protestantismo, pois é através dele que nós podemos professar e ensinar que Jesus, o Cristo, ele é Filho de Deus, que ele é Deus. Deus os abençoe e a paz do Senhor Jesus Cristo. Leia a revista da Escola Dominical e participe das aulas.